Aí está a senhora, almirante Falcão, disse o general Cordeiro, saindo do sedã preto oficial do governo, suas 4 estrelas brilhando como fogo sob o sol da escola naval. Estávamos prestes a enviar uma equipe de busca. Eu ainda estava, parada no portão de segurança, onde, apenas 5 minutos antes, um sargento havia me dito educada e muito firmemente que eu não estava na lista. Não com o meu nome de batismo, não pela patente, simplesmente não estava. Atrás do portão de metal, toda a minha família já estava lá dentro, tomando seus lugares para a cerimônia de condecoração do meu irmão. Minha mãe passou por mim sem dizer uma palavra, fingindo mexer em seu broche de pérolas. Meu pai mal olhou para mim e, então balançou a cabeça em decepção, não pelo erro, mas por mim, por causar problemas. E Duarte viu tudo. Ele se inclinou para a esposa e disse alto, o suficiente para os guardas do portão ouvirem. Ela deveria ter se casado com um oficial de verdade. Tudo o que ela faz é preencher planilhas. Eles riram, todos riram, exceto o guarda, que me olhou com uma pena constrangida. O que eles não sabiam, o que nenhum deles jamais se importou em perguntar, era que, apenas 36 horas antes, eu havia comandado uma operação antiterrorista remota que salvou uma equipe inteira do GRUMEC de uma emboscada em uma zona de abate. Mas isso não importava, porque no mundo deles eu não era real. Eu era apenas um fantasma de calças sociais e silêncio até agora. Porque eu não estava na escola naval apenas para assistir meu irmão ser homenageado. Eu estava aqui para receber a minha homenagem, e por uma vez eles me veriam. Eles costumavam nos chamar de os Falcões no comando. Era o que diziam as placas de latão na nossa parede de fotos de família. Molduras folheadas a ouro, alinhadas no corredor como um santuário ao legado militar. Meu pai, Leônidas. Falcão, coronel reformado dos fuzileiros navais. Meu avô, contra-almirante da Marinha, homenageado postumamente. Meu irmão mais novo, Duarte, uma estrela em ascensão desde os 12 anos, quando conseguia recitar o alfabeto fonético militar mais rápido do que o hino nacional. Ele nasceu de farda, sorria nela, respirava nela. E havia eu, a filha mais velha, a quieta, a garota que conseguia reprogramar a rede da nossa casa antes de ter idade para dirigir, que ganhava competições estaduais de matemática e pulava aulas do ensino médio para assistir a palestras da Escola Superior de Guerra que meu pai nunca reconheceu. Boa com computadores, costumavam dizer, do mesmo jeito que alguém elogiaria uma criança por ser boa em quebra-cabeças. Inofensiva, contida. Fui aceita em um programa acelerado de criptografia no ITA quando tinha 17 anos. Lembro-me de colocar a carta de aceitação na mesa da cozinha durante o café da manhã. Duarte estava no meio de passar manteiga na torrada quando meu pai olhou para cima, leu a carta por cima e disse sem pausar. Isso é ótimo, Betina. Agora passe o sal. Na mesma semana, Duarte foi aceito na escola naval. Minha mãe organizou um churrasco no quintal com um bolo personalizado, glacê azul com os dizeres: parabéns, futuro, almirante. Havia bandeiras, uma lista de convidados, até um discurso do meu tio, que não nos visitava há 3 anos. Minha conquista se tornou um ruído de fundo, um zumbido estático sob a música mais alta e familiar do orgulho, reservado a Duarte. Disse a mim mesma que estava tudo bem, que talvez, em uma família construída sobre coturnos e patentes, meu trabalho nunca brilharia da mesma forma. Ainda assim continuei. Estudei mais, me formei cedo, ganhei um cargo de pesquisa em análise de estratégia militar no Centro de Inteligência das Forças Armadas. Eventualmente fui escolhida a dedo para uma unidade secreta de contra-inteligência, uma tão profunda nas sombras que até o meu próprio departamento a chamava apenas por código, mas nunca contei a eles. Meus pais, meu irmão, eles nunca perguntaram. E depois de um tempo, parei de oferecer informações, não porque quisesse me esconder, mas porque estava cansada de ver os olhos deles ficarem vagos, como se tudo o que eu fizesse fosse um tapa-buraco
até Duarte fazer algo digno de celebração. O apagamento não era barulhento. Era cirúrgico, preciso, silencioso, um tipo de exclusão emocional onde eu vivia na casa, mas nunca existia de verdade nas paredes. E a pior parte, uma pequena parte de mim ainda queria que eles se virassem para mim apenas uma vez. Foi mais fácil, no fim das contas, deixá-los pensar que eu tinha algum cargo burocrático e confortável no governo. Logística, administração, suporte de inteligência, os rótulos que usavam soavam próximos o suficiente da verdade, e nenhum deles exigia perguntas de acompanhamento. Eu entrei no jogo. Quando perguntavam o que eu fazia, eu sorria. Papelada, eu dizia, principalmente planilhas. Eu via o alívio piscar nos olhos deles. Confirmação, contenção. Eles gostavam mais de mim quando eu me mantinha pequena. Mas houve um dia, apenas um, em que quase contei tudo a eles. Foi há 6 anos. Eu tinha acabado de retornar da Operação Portal Noturno, uma missão que evitou um ataque biológico a uma frota da Marinha do Brasil. Nunca chegou aos noticiários, nunca chegaria. Mas eu estava lá dentro de uma sala de guerra de aço alimentando informações para uma equipe de ataque a 3 segundos da morte. Não dormi por 3 dias. Perdi um agente. Salvamos outros 24. E saí de lá com uma recomendação que veio selada e sem nome. Uma semana depois, meu pai ligou. Não para perguntar sobre mim, não para ver como eu estava. Ele precisava de ajuda com a Crovo, apresentação de slides da formatura de Duarte, algo sobre mesclar arquivos, vídeo. Ele presumiu que eu tinha tempo. Eu fiz, é claro. Mandei de volta, polido, sincronizado com música patriótica, e fechei meu laptop silenciosamente quando ninguém nem sequer disse obrigado. Naquele mesmo fim de semana, abri meu registro de pessoal em um terminal seguro para verificar atualizações. Havia um alerta, um marcador vermelho que eu nunca tinha visto antes. Uma investigação interna havia sido iniciada contra o meu nível de credencial de segurança. Acusações: inflação de papel operacional, quebras na cadeia de comando e risco de vazamento de informações confidenciais. Meu sangue gelou. Eu não sabia quem havia me denunciado. O arquivo dizia: denúncia anônima. O processo durou 94 dias. Não fui rebaixada, mas fui retirada das 2 missões seguintes. Ciclos de promoção me pularam, e a carta de recomendação que estava sentada em uma mesa no Comando de Defesa Cibernética desapareceu sem explicação, sem respostas, apenas silêncio, apenas suspeita. Levou mais de 1 ano para o meu registro ser limpo novamente. Àquela altura, o dano já estava feito, não apenas profissionalmente, mas mentalmente. Comecei a duvidar de mim mesma, do meu valor, da minha presença. Eu não tinha provas, mas as palavras na denúncia, elas ficaram comigo. Certas frases, um tom muito específico para ser aleatório, o tipo de coisa que alguém escreveria se estivesse com raiva, se sentindo ameaçado ou com inveja. E em algum lugar no fundo da minha mente, um pensamento que eu nunca usei dizer em voz alta começou a sussurrar. E se veio de alguém que te conhece, alguém que te queria fora do caminho? Eu enterrei o pensamento porque a alternativa, que alguém com quem eu dividia o sangue pudesse fazer aquilo, era cruel demais para carregar. A coisa engraçada sobre ser apagada é que você aprende a sobreviver a isso como em qualquer outro campo de batalha, silenciosamente, estrategicamente, sem piscar. Você se mistura às paredes, memoriza rotas de fuga. Fala apenas quando o momento tem um propósito. Não é covardia, é conservação. Continuei trabalhando. Criei protocolos que impediram 4 ataques cibernéticos contra os ativos navais do Atlântico Sul. Ajudei a escrever a arquitetura para algo chamado espectro oculto, um modelo de ameaça preditiva usado por 3 nações aliadas. Meu nome não estava em nada daquilo, por design. O reconhecimento foi para figuras de proa, homens de terno que nunca se sentaram atrás de um monitor vermelho, piscando com vidas em contagem regressiva em tempo real. E ainda assim,
Eu aparecia nas ceias de Natal com sobremesas compradas prontas, um silêncio educado. Ainda respondia aos e-mails passivo-agressivos da mamãe sobre como todos nós sentimos falta de ter você por perto com mais frequência, quando ela, na verdade, queria dizer: Duarte perguntou se você ainda está naquele emprego administrativo. Ainda sorria em casamentos, funerais, chás de bebê, festas de promoção. Cada um deles orbitando em torno da glória crescente de Duarte. Ele se tornou capitão-tenente, depois capitão de corveta. Liderou uma escolta de segurança no Líbano, voou para o Haiti para operações conjuntas, participou de coquetéis no Ministério da Defesa, onde meu nome nunca surgiu, mesmo eu tendo frequentemente coordenado a estratégia para metade das missões em que ele esteve. Assisti a tudo isso das margens, não amargurada, apenas invisível, até o e-mail. Era um encaminhamento em massa de um velho contato da academia, alguém que ainda achava que éramos próximos. Assunto: olha quem vai receber uma medalha no mês que vem. O nome de Duarte estava em todo lugar. Recomendação por excelência operacional. Lista de convidados anexada. Mais de 300 presentes. Meu nome não estava entre eles. Não foi esquecido. Foi omitido. Encarei aquele e-mail por um longo tempo. Não porque eu esperava ser incluída, mas porque, por uma vez, eu queria ser. Não convidada por culpa, não como cortesia, mas porque, no fundo, eu ainda queria que o meu nome importasse. Quase deletei a mensagem, quase fechei o laptop e considerei aquilo apenas mais do mesmo. Mas bem naquele momento, outro alerta soou na minha caixa de entrada. Uma mensagem interna criptografada da Diretoria de Inteligência da Marinha solicitando revisão imediata e desclassificação da Operação Águas Negras. Autorização concedida. Ordem presidencial anexada. Eu pisquei. Operação Águas Negras. A missão que eu havia arquitetado de um tanque de nível inferior enterrado sob Brasília. Aquela que impediu uma guerra regional de estourar no Golfo da Guiné. Aquela pela qual ninguém nunca havia me agradecido, até agora. Abaixo da linha de assinatura, havia um simples PS. Sua presença é solicitada na Escola Naval no dia 10 de junho. Uniforme de gala. Você se sentará com o General Cordeiro. E assim mesmo, depois de anos sendo apagada, eles queriam que eu fosse vista. O uniforme não era tocado há quase 3 anos. Ele estava pendurado no fundo do meu armário como uma lembrança pesada demais para ser dobrada. Azul marinho, impecavelmente passado, trespassado com botões prateados e o peso de 1000 horas, não ditas costuradas em cada bainha, 2 estrelas em cada platina no ombro, a insígnia de alguém em quem se confiou com o silêncio, o perigo e a consequência. Coloquei-o sobre a cama, passei os dedos pela bainha. Do lado de fora, a capital federal zumbia com o calor de verão. Turistas lotavam o eixo monumental. Ambulantes vendiam garrafas de água superfaturadas. E a vida seguia, felizmente, alheia ao fato de que a mulher no apartamento do 5º andar, a 3 quarteirões da esplanada dos ministérios, havia acabado de ser chamada de volta para a luz. Fazia tanto tempo desde a última vez que apareci publicamente com todos os trajes de gala. Eu havia me acostumado a operar nas sombras, acostumada a ser a força sem rosto por trás das vitórias de outras pessoas, acostumada a ouvir minhas ideias reembaladas na voz de outra pessoa. Mas isso era diferente. Fiquei na frente do espelho, abotoei o paletó até a garganta, encarei a mim mesma. Não a garota quieta no canto das fotos de família. Não a manipuladora de planilhas. Não a decepção nos olhos da sua mãe. Almirante Betina. Falcão. Parecia estranho. Parecia certo. Fiz uma mala leve. O convite não havia especificado acomodações, mas reservei minha própria suíte de qualquer maneira, longe do bloco principal do hotel, onde eu sabia que os falcões estariam agrupados. Eu não estava pronta para vê-los. Não ainda. A viagem de carro até a Escola Naval no Rio de Janeiro na manhã seguinte foi silenciosa. Apenas eu, minha mochila de lona e o zumbido baixo de uma cidade na qual aprendi a sobreviver. Na metade do caminho pela ponte Rio-Niterói, meu telefone acendeu.
Duarte, mensagem de texto. A primeira em 8 meses. Ouvi dizer que você voltou para o Sudeste. Tente não dormir durante a cerimônia. Nenhum cumprimento, nenhum pedido de desculpas. Apenas a mesma suposição arrogante de que eu ainda era a piada de uma piada interna da família. Eu não respondi. Quase o bloqueei. Em vez disso, respirei fundo e olhei para a água da Baía de Guanabara. Isso não era sobre ele. Não era nem mesmo sobre mim. Era sobre entrar naquela sala com 2 estrelas no meu ombro. Não para provar nada, mas para existir, para ocupar o espaço que me havia sido negado por tempo demais. A escola naval parecia a mesma. Pilares brancos, gramados bem cuidados, um mar de uniformes se movendo em ritmo como uma orquestra de disciplina. Era um lugar que eu havia visitado uma vez, 15 anos atrás, para a posse de Duarte. Naquela época, fiquei nas margens com uma câmera barata, tirando fotos que ninguém jamais imprimiria. Agora eu estava de volta, mas desta vez eu não estava atrás das lentes. Eu era o momento. As filas de segurança se estendiam. Detectores de metal, verificações de identidade, nomes verificados em listas digitais. Dei um passo à frente, entreguei minhas credenciais. O sargento escaneou o crachá, fez uma pausa e piscou. Seus olhos piscaram para os meus ombros. 2 estrelas. Contra-almirante. Então ele se endireitou com tanta força que pareceu doloroso. Senhora, peço desculpas. Por aqui, eu assenti. Curta profissional. Mas algo dentro de mim ondulou. A primeira vez que alguém de farda se dirigiu a mim com respeito genuíno na frente da instituição da minha família. E, no entanto, mesmo naquele momento de pequena justiça, me preparei para o próximo golpe. A experiência havia me treinado a esperar o colapso após cada ascensão. Um guia me conduziu por um corredor separado, mais silencioso, forrado com retratos de lendas do passado. Ele me entregou uma designação de assento, pressionou algo pequeno e prateado na minha palma. Um broche, a estrela de citação presidencial. Não estava no itinerário. Ordens do general Cordeiro, ele disse. A senhora deve usá-lo antes do 2º ato. Ele dará o sinal. 2º ato? Claro, o primeiro pertencia a Duarte. Agradeci a ele e caminhei para a entrada lateral. De lá, pude ver a multidão se infiltrando. Oficiais, famílias, mídia. Reconheci velhos amigos da família, o tipo que costumava bagunçar o cabelo de Duarte e me perguntar se eu planejava me casar com alguém. Da Marinha, já que eu não estava nela. Vasculhei o mar de rostos. Então eu os vi. Minha mãe, cabelo perfeito, sorriso congelado, agarrada a um programa de evento como se contivesse escrituras sagradas. Meu pai, parado reto como sempre, mesmo reformado, observando tudo com cálculo militar. E Duarte, de pé perto da frente, rindo com a esposa. Nenhum sinal de nervosismo, nenhum sinal de consciência pesada. Nenhum deles me viu. E talvez aquele fosse o último momento em que eu seria invisível, porque em breve eles teriam que olhar. A recepcionista me parou com uma prancheta e um sorriso treinado. Sinto muito, senhora, mas seu nome não está listado para esta sessão. Entreguei a ela o envelope que recebi do guia, aquele com o selo do general Cordeiro e minha designação de assento. Ela o escaneou, as sobrancelhas se contraindo. Isso deve ser um erro, ela murmurou. A senhora não estava na lista principal. Atrás dela, o auditório começava a se encher. A música crescia, os murmúrios se elevavam. E em algum lugar na fileira do meio, vi Duarte se acomodando em seu assento reservado, flanqueado por nossos pais, como a realeza recebendo a corte. A recepcionista olhou para cima novamente, o rosto corando. A senhora se importaria de esperar perto da entrada lateral enquanto verifico com o protocolo. De comando, não falei. Apenas assenti uma vez e recuei para as sombras. Clássico, eu havia sido apagada novamente, não por erro, por intenção. Assim como a lista de convidados, assim como a apresentação de slides da formatura de Duarte, onde fui cortada da montagem de infância.
assim como os cartões de Natal que eles enviavam todos os anos, sem o meu nome, apagada em pixels e silêncio. Encostei-me na parede e observei a pompa se desenrolar. A esposa de Duarte ajustou o colarinho dele. Minha mãe afofou o cabelo para o fotógrafo do evento. Meu pai apertou as mãos de ex-oficiais como se fossem velhos generais comparando feridas de guerra. E então ele olhou na minha direção. Por um segundo, nossos olhos se encontraram. E naquele piscar de olhos, eu vi reconhecimento, hesitação e, em seguida, dispensa. Ele se virou de volta sem um aceno de cabeça, sem uma palavra, como se não tivesse visto nada que valesse a pena responder. Aquele único momento, mais do que os convites esquecidos, mais do que os anos de silêncio, cortou mais fundo porque confirmou o que eu sempre suspeitara. Eles não apenas me esqueceram, eles queriam esquecer. O corredor atrás do auditório era escuro e ecoante, um espaço liminar que parecia mais uma cela de espera do que um corredor de honra. Verifiquei meu relógio. A cerimônia começaria em 10 minutos. Nenhuma mensagem de cordeiro, nenhum sinal de que eu era esperada. Minha mão foi instintivamente para o bolso interno da minha jaqueta, tateando o pequeno broche prateado, a estrela de citação presidencial. Parecia mais pesada agora, como se até ela estivesse reconsiderando o seu lugar no meu peito. Foi então que ouvi a voz dele, Duarte. Provavelmente apenas um erro burocrático, disse ele alto demais para uma conversa particular. Virei a cabeça apenas o suficiente para pegá-lo falando com um de seus colegas de esquadrão perto da entrada do corredor. A esposa dele, Lavínia, estava de pé ao lado dele, segurando um programa e claramente tentando conter um sorriso de canto. Ela sempre teve problemas com logística. Duarte acrescentou. As planilhas devem ter se enrolado. O colega de esquadrão riu. Lavínia mordeu o lábio, fingindo ser modesta. Eu não me movi, não falei, não dei a eles a satisfação de saber que aquilo acertou em cheio. Mas acertou. Claro que acertou. As palavras não eram novas, mas desta vez elas não eram pelas minhas costas. Foram lançadas como estilhaços, altas, direcionadas, deliberadas. Eu não estava sendo apenas dispensada. Eu estava sendo humilhada pública, metodicamente pelo meu próprio sangue. Um jovem oficial passou, depois diminuiu a velocidade ao avistar as insígnias nos meus ombros. Sua expressão mudou de passiva para alarmada em segundos. Senhora, ele disse, com a voz tensa. Ah, senhora não deveria estar lá dentro? Vou chamar alguém. Não, eu cortei, gentilmente. Obrigada, tenente. Eu vou esperar. Ele piscou, assentiu e saiu, apressado. Atrás de mim, as portas se fecharam. O hino nacional começou. Eu podia ouvir os aplausos crescerem como uma maré subindo para o menino de ouro da família Falcão, o filho que tinha tudo, a irmã que nunca deveria ter aparecido. E eu estava sozinha no corredor, não porque não pertencia, mas porque eles garantiram que o mundo pensasse que eu não pertencia. As portas se selaram atrás deles com um baque metálico e suave. Permaneci no corredor, com os olhos desfocados, os ouvidos captando apenas fragmentos de aplausos e o zumbido abafado da música cerimonial ecoando através das paredes, rebocadas. Era estranho o quão silenciosa a humilhação podia ser. Ninguém havia gritado, ninguém me insultara diretamente, e ainda assim me senti como se tivesse sido estripada na frente de uma multidão invisível. Esse era o mesmo corredor que eu havia percorrido quando adolescente, seguindo meus pais em um passeio pelo campus durante a primeira semana de Duarte na academia. Lembro-me de andar atrás deles, segurando um crachá de visitante, ouvindo nosso pai elogiar a postura de Duarte, sua liderança, sua aptidão natural. Não disse nada. Na época, apenas observei as sombras de sua admiração se estenderem longas pelo chão e nunca caírem sobre mim. Agora aqui estava eu novamente, mais velha, estrelas mais duras em meus ombros e ainda no corredor. Encostei-me na parede fria, tentando engolir o nó familiar que se formava na minha garganta, e então ouvi os passos, medidos, pesados,
sem pressa. Não. Pertenciam a um jovem oficial ou a um recepcionista. Pertenciam a alguém acostumado a comandar. Eu me virei. No final do corredor estava o general Cordeiro. 4 estrelas, traje de gala, postura esculpida pela história. Ele olhou para mim como se eu não estivesse atrasada, como se eu estivesse exatamente na hora. Aí está a senhora, Almirante Falcão. Ele disse, com a voz profunda e controlada. Estávamos prestes a enviar uma equipe de busca. Era a mesma frase que ensaiei na minha cabeça uma dúzia de vezes. A frase de fantasia, onde alguém, qualquer um, finalmente reconhecia o que eu havia me tornado. Mas isso não era uma fantasia. Isso era real. Antes que eu pudesse falar, ele se aproximou e baixou a voz apenas o suficiente para ficar abaixo do radar das comunicações no corredor. A senhora gostaria que eu a escoltasse agora? Ou preferiria que eu a anunciasse durante o segundo ato? Eu hesitei, não porque duvidasse, mas porque este momento era meu. Vou esperar, eu disse. Deixe-os ter seu primeiro ato. Cordeiro sorriu, não por diversão, mas por respeito, como quiser, almirante. E com isso, ele deu um passo para trás, não para liderar, mas para me deixar escolher quando me erguer. Pela primeira vez em anos, senti algo mudar. Não neles, em mim. O auditório zumbia com pompa patriótica, bandeiras perfeitamente inclinadas, uniformes nitidamente alinhados e discursos untados com orgulho praticado. Deslizei para a fileira reservada ao lado do general Cordeiro, invisível para a maioria, encolhida atrás de uma coluna estrutural que bloqueava 1/3 da visão do público. Foi intencional. Eu não devia ser notada ainda. No palco, Duarte estava no púlpito, aquecendo-se sob os aplausos. Sua voz ressoava pelos alto-falantes, medida e dramática, como se fizesse um teste para a história. Sinto-me honrado em servir ao lado do que há de melhor que esta nação tem a oferecer, ele disse, e devo tudo aos meus mentores, meus pais, minha esposa, extraordinária. Pausa, sorriso, olhar para a primeira fileira e aqueles que mantiveram o curso, que não tomaram o caminho mais fácil, que apareceram quando era importante. Aquela última frase pairou como veneno. O maxilar do general Cordeiro endureceu. Eu não disse nada. Para o ouvido não treinado, soava como patriotismo. Para o meu, era um míssil camuflado em bandeirinhas, disparado direto na irmã que ele acreditava ainda sentar em cubículos, embaralhando burocracia digital longe da terra e da honra do campo de batalha. Atrás de mim, alguns sussurros se agitaram. Quem é aquela ao lado do general Cordeiro? Não, reconheço a patente dela. Um jovem tenente 2 fileiras acima esticou o pescoço sutilmente. 2 estrelas. É ela? A voz dele desapareceu. Cordeiro inclinou-se ligeiramente na minha direção. Pronta? Ainda não, murmurei. Deixe eu terminar o show. Assistimos Duarte receber sua medalha, bronze fixado em veludo, erguido como um artefato sagrado, e posar ao lado de nossos pais, os 3 sorrindo para as câmeras. Flash, flash, aplausos. Por um segundo, deixei-me levar. Talvez isso fosse o suficiente. Talvez permanecer invisível significasse permanecer intocável. Então, meus olhos caíram para a borda do livreto de programação no meu colo. Meu nome não estava lá, nem na lista de convidados, nem nos agradecimentos, nem mesmo na sessão de família, apenas sumiu novamente, apagado, ordenadamente e sem desculpas, como se eu nunca tivesse existido. As luzes diminuíram quando Duarte saiu do palco, aproveitando o seu momento. O apresentador passou para o próximo homenageado, mas a energia já havia atingido o pico. Os aplausos vinham por obrigação agora, educados, dispersos. Ao meu lado, o general Cordeiro cruzou uma perna calmamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. A senhora subirá durante o segmento final, disse ele baixinho. Eu darei o sinal. Não se preocupe. Eu assenti, mas meus dedos agarraram a borda do assento. Do outro lado do corredor, um capitão mais velho inclinou-se para uma mulher mais jovem,
uma oficial subalterna, talvez uma tenente. A mulher olhou na minha direção, semicerrando os olhos. É ela? Sussurrou. Acho que sim, disse ele, contra Almirante Falcão. Achei que ela ainda estivesse na lista negra. Meu coração não parou. Ele se afiou. A frase bateu como estática no meu peito. Ainda. Na lista negra. Ainda. Virei-me um pouco, o suficiente para vislumbrar seus rostos. A mulher me viu e imediatamente se endireitou. Ela sabia quem eu era. Não desviou o olhar. Em vez disso, inclinou-se para o homem e disse: Ela é aquela da Operação Águas Negras, certo? A missão do Golfo da Guiné. Ele assentiu lentamente. Única razão pela qual aquela missão não virou um cemitério. Mais sussurros, mais movimentos. A onda havia começado. Rumores sempre se movem mais rápido em sistemas fechados, e esta sala, grossa de medalhas e egos, era a câmara de pressão perfeita. Algumas fileiras acima, captei um vislumbre de movimento. Duarte havia retornado ao seu assento. Nossos olhos se encontraram. Não totalmente, mas quase. Vi o piscar de confusão. A testa dele enrugou. Ele se inclinou para nossa mãe e disse algo. Ela se virou, olhou para as sombras onde eu estava sentada e rapidamente desviou o olhar. Como se olhar por muito tempo pudesse desvendar a narrativa limpa que ela passou, décadas curando. Eu não pisquei. Deixei-os olhar, deixei-os adivinhar. Mas na minha mente, eu já estava revisitando aquele arquivo marcado com bandeira vermelha anos atrás. A denúncia anônima que quase acabou com a minha carreira. A forma como imitava o fraseado do meu irmão. A possibilidade assustadora de que alguém não havia apenas duvidado de mim. Haviam tentado me apagar sistemicamente, e agora eles estavam prestes a descobrir como a borracha funciona na direção inversa. Mudei, ligeiramente no assento, com cuidado para não chamar atenção, mesmo que a atenção já estivesse começando a se curvar em minha direção como o calor para o fogo. Do bolso interno da minha jaqueta, tirei um envelope fino, sem marcações, selado. O general Cordeiro o havia entregado a mim pouco antes de entrarmos. A senhora vai querer abrir isso, ele tinha dito, antes que seu nome se torne público. Rasguei a parte superior silenciosamente, os dedos firmes. Lá dentro havia um memorando de página única, desclassificado há 2 semanas. Ele detalhava o alerta de segurança anônimo arquivado contra mim 5 anos antes. Aquele que quase afundou meu acesso de segurança, atrasou minha promoção e me tirou de 2 missões de campo ativas. Eu nunca tinha visto a versão completa antes. A maior parte estava rasurada, mas não a parte inferior, e não a linguagem. Li uma vez, depois outra. Meu pulso não disparou. Ele comprimiu. Comprimiu-se em algo frio e cirúrgico. Frases saltaram aos olhos. O valor estratégico dela é superestimado. Iniciativa de comando inconsistente. Falta de resiliência operacional sob pressão. Aquilo não era o jargão padrão de inteligência. Não, isso era opinião pessoal disfarçada de burocracia. E havia algo no ritmo daquilo. O fraseado era muito familiar porque eu já o tinha ouvido, antes quase palavra por palavra da boca de Duarte. Durante um jantar de família 2 anos antes da denúncia, eu havia compartilhado que havia sido considerada para uma unidade de operações conjuntas de alto nível. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe perguntou o que aquilo significava. E Duarte, ele deu um sorriso de canto sobre a sua taça de vinho e disse: Betina, é ótima com a teoria, mas comando real exige espinha dorsal, não simulações. Ele usou exatamente essa frase, teoria, não espinha dorsal, e aqui estava de novo, enterrado num memorando que quase encerrou a minha carreira. Dobrei a página de volta no envelope, deslizei-a para dentro do bolso interno como uma lâmina. Eu não tinha prova de autoria, não legalmente, mas nas minhas entranhas eu sabia que ele não apenas havia me dispensado, ele havia me sabotado por trás da cortina do anonimato. E agora ele estava prestes a ficar em uma sala cheia de almirantes e assistir a irmã,
que ele tentou apagar caminhar para o mesmo palco, com estrelas no ombro e uma medalha forjada no fogo. Deixe-o sentir como o silêncio realmente soa. O segmento final da cerimônia começou. O general Cordeiro levantou-se, ajustou os punhos e caminhou em direção à lateral do palco. Eu permaneci sentada, a respiração nivelada, minha mente um campo de batalha de memória, traição, cálculo. Algumas cabeças se viraram quando Cordeiro tomou o púlpito. Não, muitas. A maioria presumiu que ele estava lá para encerrar o evento, oferecer parabéns formais, talvez dar uma ou duas palavras sobre liderança, mas o ambiente mudou no momento em que ele abriu a boca. Ah, ele disse lentamente, uma adição não programada ao programa de hoje. Murmúrios, não de confusão, de curiosidade. Isso não era típico. A agenda havia sido impressa. As medalhas haviam sido distribuídas. Os homenageados já haviam se levantado e acenado. Cordeiro continuou, com a voz calma, mas estrondosa em sua clareza. Por razões de segurança nacional, certos reconhecimentos são adiados, às vezes por anos, porque a bravura, quando emaranhada com o sigilo, deve esperar a sua vez. Uma pausa. Então ele olhou diretamente para mim. Minhas pernas se moveram antes de meu cérebro acompanhar. Eu me levantei, endireitei a jaqueta e caminhei pelo corredor enquanto a sala prendia. Respiração coletivamente. Pelo canto do olho, eu os vi, meus pais, suas expressões congeladas, inertes, piscando, como se o ar tivesse se transformado em algo pesado demais para respirar. Duarte não piscou. Ele olhava diretamente para a frente, imóvel, inflexível, até o momento em que meu nome foi pronunciado. Contra-almirante Betina Falcão. Silêncio. Em seguida, suspiros, cadeiras, arrastando, uniforme se endireitando. Uma onda de som, não de aplausos, mas de corpos se levantando. Todos os militares presentes no salão se levantaram. Não, por cortesia, mas por protocolo, por respeito. Assumi o palco em silêncio. Sem sorriso, sem aceno de cabeça, sem necessidade de preencher o ar com nada além da presença. Por anos, fui levada a sentir que ocupava espaço demais. Agora, o espaço abria caminho para mim. O peso da sala se movia comigo. Cada passo que eu dava parecia mais lento do que o próprio tempo, como se eu não estivesse caminhando apenas em direção ao palco, mas através de cada ano em que fui esquecida, cada menosprezo, cada olhar de soslaio, cada momento em que meu nome foi deixado fora de uma lista. O general Cordeiro esperava no centro do palco, com uma postura perfeita, expressão indecifrável, mas seus olhos, eles eram fogo e aço. Quando o alcancei, ele estendeu uma pequena caixa de veludo, e por um momento o silêncio foi tão profundo que parecia sagrado. Com a autoridade do presidente da República, disse Cordeiro, e em reconhecimento de uma operação que evitou a perda de vidas, de civis e uma guerra multinacional no Teatro de Operações do Golfo da Guiné, apresento-lhe a medalha de serviço distinto. Ele abriu a caixa. A medalha brilhou. Ele a prendeu no meu uniforme, logo abaixo das duas estrelas prateadas. O flash de uma câmera disparou em algum lugar à esquerda. Um repórter derrubou a caneta. Uma mulher na terceira fila ofegou de forma audível. Mas eu não estava olhando para eles. Eu estava olhando para Duarte. A expressão dele havia rachado. O sorriso praticado tinha desaparecido, substituído por algo desconhecido, algo próximo da confusão, ou medo, ou ambos. A esposa dele se inclinou, sussurrou algo, mas ele não reagiu porque ele sabia. Ele sabia o nome do contratorpedeiro que havia sido salvo naquela operação. A Fragata Valente. O navio dele. Cordeiro voltou-se para a plateia. A operação. Águas Negras, ele disse. A voz agora mais alta e deliberada foi coordenada pela Almirante Falcão a partir de um centro de comando de nível 6 no subsolo do Ministério da Defesa. Suas ordens diretas identificaram uma manobra de bandeira falsa projetada para atrair as forças do Brasil para uma armadilha. Graças a ela, 36 vidas brasileiras foram salvas. A unidade do Grumec sobreviveu e o ataque foi neutralizado
sem uma única baixa brasileira. O silêncio se quebrou. Os aplausos ecoaram como um trovão. Os sapatos arranharam, a madeira dura enquanto todos se levantavam novamente, exceto 3. Meus pais e Duarte. Virei-me ligeiramente, examinando a multidão. Não por validação, não por aplausos, mas por ele. Duarte estava congelado, sua medalha brilhando sob as luzes do palco que de repente pareciam cruéis. Ele não estava mais sorrindo. Seu maxilar havia ficado tenso, sua postura rígida, como se ele estivesse sob inspeção. Os olhos dele encontraram os meus. Por uma vez, ele não desviou o olhar, não por arrogância, mas porque não podia. Observei o momento em que a ficha caiu, de que era eu. Eu era a voz nos comunicadores dele naquela noite no Golfo da Guiné. Fui eu quem abortou a invasão, quem detectou as assinaturas de calor, quem salvou a equipe, quem o salvou. O rosto dele não desmoronou. Duarte era treinado demais, condicionado demais. Mas algo por trás de seus olhos se desfez, um lampejo de descrença colapsando em reconhecimento, depois algo perigosamente próximo do arrependimento. Mantive o olhar fixo, não com crueldade, mas com a sabedoria de quem sabe. Ele havia tentado me apagar da nossa família, da instituição, do próprio registro histórico. E agora eu estava acima dele, não em triunfo, mas, na verdade, o general Cordeiro fechou a caixa, recuou do púlpito e virou-se levemente na minha direção. A senhora tem a palavra, almirante. Eu não preparei comentários. Não planejava falar, mas meus pés se moveram de qualquer maneira, ancorando-me ao microfone. Não precisava de um discurso. Precisava de clareza. Servi em silêncio durante a maior parte de minha carreira. Comecei, com a voz nivelada, mas cheia. Não porque me faltasse orgulho, mas porque me disseram que silêncio era força. A sala prendeu a respiração. Mas o silêncio, quando usado como arma, torna-se outra coisa. Torna-se uma navalha, uma sombra, uma maneira de convencer as pessoas de que elas não pertencem aos mesmos lugares que conquistaram por mérito. Fiz uma pausa, deixei a frase assentar. Não falo hoje, para corrigir o registro histórico. Falo porque o silêncio cumpriu seu propósito, e agora eu não preciso mais dele. Outra pausa. Em seguida, virei-me de volta para o general Cordeiro. Obrigada, senhor, pela honra. E com isso, eu desci do palco. Enquanto descia do palco, com os aplausos ainda ecoando como trovões distantes, senti uma estranha calmaria se instalar dentro de mim. Não alívio, não vitória, algo mais quieto. Encerramento, talvez. Retornei ao meu assento ao lado do general Cordeiro. Ele não falou, apenas ofereceu o mais leve dos acenos de cabeça, o tipo que apenas guerreiros reconhecem. Eu retribuí. No palco, as formalidades finais foram retomadas. Uma guarda de honra, o hino nacional, uma oração de um capelão da Marinha. Mas o público não estava mais ouvindo. Não de verdade. Eles estavam me observando. Sussurros ondulavam como sonar. É a irmã. Essa é a irmã do Falcão. Uma almirante? Por que ela não estava na lista? Ela tem uma patente maior que a dele. Mantive meu olhar voltado para frente, até sentir uma presença perto de meu ombro. Era Lavínia, a esposa de Duarte. Ela não estava sorrindo agora. Curvou-se, ligeiramente, com a voz baixa, quase inaudível sob o inchaço orquestral. Eu disse a ele para não enviar aquela denúncia. Ela sussurrou. Eu implorei. Pisquei e virei-me lentamente para encarar. Lá. O quê? Seus olhos, cheios de algo entre a culpa e o medo, não vacilaram. Foi ele que escreveu. A denúncia sobre sua credencial de segurança depois da missão Portal Noturno. Disse que você estava subindo muito rápido na hierarquia. Disse que o pai estava ficando nervoso de que você pudesse ofuscar o sobrenome Falcão. Encarei-a, chocada a ponto de ficar em silêncio. Eu não concordei. Ela continuou, mas também não o impedi. Achei que fosse apenas ego. Ele prometeu que não daria em nada, que era só para desacelerar as coisas. Mas então, deu. Eu não conseguia falar. Não.
porque estivesse chocada no fundo. Eu sempre havia suspeitado, mas porque ouvir aquilo ser confirmado em voz alta por alguém do lado de dentro do perímetro reescreveu o ar ao meu redor. Ela colocou algo na minha palma da mão, um pendrive. Ele rascunhou no meu laptop, disse ela. Eu guardei o salvamento, automático. E então, num piscar de olhos, ela se endireitou, sorriu, educadamente, e voltou para o seu lugar como se tivesse simplesmente elogiado os meus sapatos. Fiquei parada, com a medalha em meu peito mais pesada agora, não com um fardo, mas com a verdade. Prova, inegável. Minha respiração se estabilizou, porque agora o silêncio não pertencia a eles. Pertencia a mim, e eu decidiria quando quebrá-lo. 6 meses depois, o corredor da casa dos meus pais parecia diferente. As mesmas fotos emolduradas ainda revestiam as paredes. Casamentos, uniformes, piqueniques, troféus. Mas algo havia mudado. No centro da exibição, onde antes o retrato de Duarte como aspirante a oficial estava sozinho, havia agora um mostruário de madeira de jacarandá esculpido à mão, linhas limpas, frente de vidro, o interior iluminado por um brilho âmbar suave. Lá dentro, 3 medalhas. O mérito militar do meu avô, a recomendação de Duarte e a minha, no centro, em destaque. A medalha de serviço distinto brilhava na luz quente, presa acima de uma bandeira do Brasil dobrada. Ao lado dela, uma foto do general Cordeiro, colocando-a no meu uniforme, nós dois em pé com orgulho no palco da escola naval. Passei a mão na borda do vidro. Ele construiu isso no mês passado, disse minha mãe, entrando no corredor. Disse que já era hora de a exibição da família Falcão contar a história inteira. A voz dela era mais suave do que eu, me lembrava. Cansada, mas não ressentida. Eu não esperava que você viesse para a ceia de Natal, ela acrescentou. Eu não tinha certeza se viria, respondi. Ela assentiu com a cabeça. Bem, estou feliz que veio. Ficamos paradas ali por mais um momento, ambas olhando para o mostruário, sem falar, apenas respirando. Naquela noite, durante o jantar, a performance habitual não retornou. Nenhuma ostentação de posturas, nenhuma contagem de medalhas, nenhuma história recontada pela 1000ª vez. Apenas perguntas reais. O papai perguntou sobre a coordenação, interagências. Duarte, mais calado do que eu já havia visto, ouvia. Até mesmo, Lavínia parecia diferente, menos artificial, mais humana. Não era perfeito. Não, era perdão, mas era outra coisa, algo melhor. Era reconhecimento. Mais tarde, na varanda dos fundos, Duarte se juntou a mim sem dizer uma palavra. Sentamos em silêncio por um longo tempo. O balanço rangia suavemente abaixo de nós, as cigarras zumbindo nas árvores. Então, finalmente, eu tinha medo, disse ele. Não olhei para ele, apenas esperei. De que você me passasse, de que eles amassem mais você, de que eu não fosse nada. As palavras não foram uma confissão, foram uma rendição. E de alguma forma, aquilo era o suficiente. Não, o respondi imediatamente. O ar da noite estava fresco, do tipo que chega aos pulmões e nos força a expirar mais devagar. As estrelas acima de nós eram nítidas, implacáveis, como as que estavam nos meus ombros. Passei anos achando que precisava que essa família aprovasse quem eu era. Eu disse finalmente, para me enxergar, para dizer o meu nome. Ele não se moveu, apenas escutou. Mas a verdade é, continuei, que o meu valor não é algo que você me dá, Duarte. É algo que eu carrego. Eu sempre carreguei. Ele assentiu lentamente. Tenho orgulho de ser seu irmão, disse ele, com a voz baixa, quase quebrando. E pela primeira vez, eu consegui dizer aquilo de volta. Não por obrigação, não, por atuação, mas de um lugar de calma, de verdade, de autodomínio. Tenho orgulho de ser sua irmã. Por que isso? Isso não era vingança. Era libertação, não apenas dele, do silêncio ou das sombras, mas da versão de mim mesma que esperava permissão para existir. Eu me levantei, passei a mão pela grade e olhei para a escura extensão do bosque além do quintal. Vasto, silencioso,
incognoscível, como o futuro. Quando parti na manhã seguinte, ninguém chorou, mas meu pai ficou na porta, disse algo que eu nunca tinha ouvido dele antes. Venha para casa com mais frequência. Está diferente agora. E talvez estivesse. Não era perfeito, não era limpo, mas era real. E aquilo era o suficiente. Quando o meu carro se afastou, verifiquei o retrovisor uma última vez. O mostruário de jacarandá brilhou pela janela. Minha medalha no centro, não mais escondida, não mais negada. Se você já foi dispensada, apagada, subestimada, se você já teve que construir o seu valor em silêncio, carregar o seu fogo através de um mundo frio, ou sussurrar o seu próprio nome apenas para se lembrar dele, esta história é sua.